Galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver então acessando esse vídeo, né? Turma, eu estou fazendo um vídeo hoje sobre religião, né? Religião na escola. Porque muitas pessoas tendem a estar confundindo, né? Sobre ensinar religião e fazer proselitismo. É sobre esse assunto então que nós vamos estar falando hoje, beleza? Apresentação: eu sou Denilson Barbosa, professor de História. Vem comigo então. Religião dentro das escolas, né? Porque uma das coisas que as pessoas têm se confundido muito, conforme eu disse, né? É a confusão de estar fazendo proselitismo. O que é o proselitismo? Pregando a sua ideia como religião, ao invés de ensinar a religião, o seu sistema, ou de onde vieram cada povos e as suas religiões, os seus costumes, né? Então, ao invés de haver o ensino sobre este, então muitas pessoas têm se equivocado e feito então pregado o proselitismo ao invés de ensinar a religião. Nós fizemos uma reunião e no meio dessa reunião, bem no início, já houve um problema gravíssimo, né, em relação à religião. Por quê? Porque eu fui contra quando foi colocado em pauta, né, que haveria ou deveria ter, ou haveria de ter uma grande necessidade de estar fazendo uma oração antes de iniciar o trabalho a aulas, né? E eu fui contra isso, né? Eu fui contra. Por que eu fui contra? Porque a minha matéria, ou seja, a disciplina pelo qual eu fui treinado, fui estudado, trata-se de ciências humanas. Bom, a história, além da história, ela existe a grade curricular, e na grade curricular está o ensino de religião. E ensinar religião não é fazer proselitismo, né? Por isso então eu fui contra. Porque no caso a minha competência é história. Mas só que ensinar religião é uma das habilidades que eu aprendi, né? Então a religião faz parte das habilidades que compõem então que faz parte do meu currículo, né? Então história, no caso, ela é minha competência, né? Mas só que uma das minhas habilidades é a de religião. Então eu fui contra pelo seguinte: que dentro de uma sala, por exemplo, né? Dentro de uma sala não existe somente pessoas de uma religião. Por exemplo, nós vivemos num país laico, né? Ou seja, na descoberta do Brasil, tudo bem que aqui na descoberta do Brasil era a Igreja Católica que dominava, né? Tudo estava na Igreja Católica, né? Mas hoje o Brasil já não está mais preso, ele está laico, ou seja, existe outras religiões que têm a liberdade também de estar pregando, de estar falando o seu ponto de vista, né? O seu ponto de vista. Agora, dentro de uma sala de aula, vamos se colocar, se não existe só pessoas católicas ou só pessoas evangélicas, existe pessoas que são de fundamentação espírita, existe pessoas budistas, shintoísta, existe pessoas muçulmanas, ou seja, existe várias religiões. Mas por que é que não se pode ou não se deve então estar fazendo oração antes de iniciar então uma aula? Porque iria contra, a não ser que todas as igrejas, ou melhor, representadas ali dentro da sala de aula, não fizesse questão das orações. Por exemplo, se levanta uma pessoa evangélica, né, um batista, ou Assembleia de Deus, ou adventista, né, que levante ali e faça uma oração representando a sala de aula, né? No final, todos iriam falar amém, né? Amém. Aí, suponhamos que no segundo dia já não levanta um evangélico, mas levanta um espírita
e ele, ou que seja Umbanda, Quimbanda, ou seja qualquer um que for espírita, ou mesa branca, e ele for fazer então uma reza ali dentro, aí eu faço uma pergunta, o evangélico não vai aceitar, o adventista não vai aceitar, o assembleiano não vai aceitar, então nenhuma das outras igrejas evangélicas vão aceitar. Entende então a gravidade do assunto? Ou então se levanta a igreja católica e ao invés de fazer uma oração, ela faz uma reza, por exemplo, uma salve rainha, né? Uma salve rainha ou um credo, por exemplo. As igrejas evangélicas também vão contra, não vão aceitar. Então entende o porquê que não deve então ter essas orações dentro da igreja ou dentro da escola, né, nas salas de aulas? Por conta disso. Porque ensinar a religião não é você fazer prosélito. Porque se você faz o prosélito, você tem que seguir à frente até que ele então volte o coração dele totalmente na sua visão de religião. Ele vai ter que esquecer a parte dele. E a escola não pode fazer isso. Ela não tem esse direito. A religião, então, é ensinar costumes. Por exemplo, eu marquei algumas religiões que eu gostaria de estar falando, entre elas, no caso, a religião nórdicas, por exemplo, né? A religião nórdicas, né, que seriam a religião dos vikings, né? Ali, o Deus Todo-Poderoso ali era Odin, né? Era Odin, e era acompanhado, então, pelo Thor, né? Pelo poderoso Thor. Freya, que também era uma das grandes guerreiras. Então, os nórdicos, eles faziam o que nessa religião deles? Eles faziam adoração, uma adoração direta a Odin e a Thor e a Freya. Eles faziam, e tem mais outros guerreiros também que eram deuses ali, né? Mas eles faziam adoração direta, ou seja, de forma que eles faziam holocausto, né? Faziam degolação de animais diante então das runas que eram marcadas em postes, né? Aonde representava então, no caso, Thor, por exemplo, né? Aí naquela runa que estava marcado ali naquele poste representando o Thor, então ali era feito então a degolação de animais, né? Aves e seres humanos, né? Eram degolados ali continuamente, né? Era de cada uma quantidade de tempos, né? De quantidade de tempos, então era feito então este ritual, né? Este ritual era o costume deles, eles acreditavam assim, né? E por conta disso eles acreditavam, por exemplo, que na morte deles eles iam para um lugar aonde eles gostavam, porque após a morte é assim que acontece. Por exemplo, os evangélicos, a Igreja Católica, acreditam no céu, ou seja, num paraíso, num lugar onde agradável, ou seja, num lugar onde eles gostam de estar. A mesma coisa era os nórdicos. O lugar onde eles gostavam seria, no caso, Valhalla, que não era um paraíso para os evangélicos, mas para eles seria como se fosse, né? Valhalla era, no caso, um lugar específico, né? Onde depois de morto, o guerreiro que for morto em batalha, ou que mesmo que foi morto, ele iria para lá. E aquele acesso daquele corpo deixado ali na terra, até chegar então em Valhalla, seria feito então pelas valquírias, né? Que seriam cavalos alados, guerreiras, né? Ou escudeiras, guerreiras, que levavam então esse guerreiro morto até então aos portões de Valhalla. Ali então ele iria beber o que ele mais gostava na terra, que era cerveja, né? Bebidas, no caso, tipo hidromel, né? Junto com os seus antepassados. Então era essa a ideia dele de céu, né? Era o mais próximo de céu o que eles viam, né? E eles matavam por causa disso, guerreavam por causa disso, e eram homens super e hiper bravos por causa então dessa fé que eles defendiam tanto. Então é a visão deles. Da mesma forma, por exemplo, eu coloquei aqui a filosofia budista, no caso, né? A filosofia budista não ficou muito diferente, não. Só que a budista,
eles também têm uma visão de paraíso. Mas qual é a visão de paraíso dos budistas, né? No caso, Siddhartha Gautama. Aí, no caso, a visão deles de paraíso seria um lugar de paz, de tranquilidade. Mas só que eles são diferentes, por exemplo, dos nórdicos. Os nórdicos, eles acreditavam, por exemplo, em apenas uma vida aqui. Quando morria, eles iam para Valhalla e ali acabou, né? Não tinha retorno. Já o budista, não, o budista ele acredita na reencarnação até que complete então aquele ciclo. Vamos se colocar, se a pessoa não consegue chegar então na condição de Buda, ou seja, não consegue chegar então como posso dizer, não consegue alcançar uma posição de espírito elevado, então ela vai se reencarnando até que ela consiga então alcançar esse nível, né? Esse nível de elevação, né? Então o budismo ele vai acreditando então no que? Na reencarnação, né? A reencarnação. Quando eles conseguem então chegar ao final, aí então o paraíso para eles é um lugar de paz, de tranquilidade, né? De paz e de tranquilidade. Eles acreditam, por exemplo, se um corpo for enterrado num lugar muito bonito, tipo assim como um jardim, então aqui dali para eles já é a paz, porque eles olham o lado espírito como o lado carne, olha. Como você olha para um lugar de paraíso. Quando nós falamos de paraíso para qualquer um de nós, é como se fosse um jardim, né, com regato, água transparente, um lugar gostoso de ficar, fresco, agradável. Então essa daí é a visão de paraíso que eles vê. Então depois que eles conseguem alcançar então o seu estado de espírito, no caso, elevado, né? Aí eu coloquei também o catolicismo, né? O catolicismo, a visão do catolicismo, né, é bem interessante, porque o catolicismo ele tem a visão de terra, né, como todas as religiões têm, né? Mas ele tem também a visão de depois de pós-morte, ele tem a visão de um purgatório, né? É um lugar onde a alma vai ficar meditando daquilo que ela fez na Terra, né? Onde ela vai ficar meditando na Terra, e depois de um certo tempo, aquela alma que está sofrendo ali no purgatório, ou melhor, que está ali no purgatório, ou ela vai para o céu, ou então ela desce para o inferno, que seria o inferno de fogo. Mas veja só, já na Igreja Católica, os seres que estão vivos, eles podem interceder para a pessoa que está ainda no purgatório. Ou seja, pela intervenção dessa pessoa, ou se a pessoa ela pode sair do purgatório e ir para o céu, ou, dependendo das condições, descer para o inferno. Veja só, na Idade Média, a Igreja Católica usou muito isso. Então, por exemplo, há pessoas que iam, por exemplo, lá em Roma, chegando lá, ela pagava uma indulgência e subiam uma escadaria da igreja, da catedral, subia de joelho, né? E cada degrau daquele dali ela fazia uma reza. Quando ela conseguia chegar lá no final daquela escadaria, o antequerido dela, o interquerido dela, que estava no purgatório, já saía do purgatório e ali então ou ia para o céu ou descia para o inferno, mas no purgatório não ficava, né? No purgatório não ficava, por quê? Porque aquela pessoa que estava em vida já havia então pago em dinheiro, em espécie, né? Ou em ouro, e também nas orações, nas rezas, né? Ela ia fazendo as rezas dela até alcançar o cume ali da escadaria, né? O último patamar da escada. Quando isso acontecia, a pessoa que estava então presa lá no purgatório, ela conseguia sair. E cada pessoa também, ela podia buscar perdão para ela também. Então, cada relíquia sagrada que existia ali, dentro da igreja, ela podia fazer uma visita, mas cada visita daquela dali tinha um custo.
tinha um custo. A partir da hora que ela pagasse aquele custo e fizesse aquela visita para aquelas relíquias sagradas, então era muitos anos de pecado que era arrancado das costas daquela pessoa. Então ela ficava uma pessoa santificada, ela ficava uma pessoa sem pecado algum perante a Igreja Católica, né? E as relíquias sagradas, só para saber, eram várias, né? Eram várias. Tinha o crânio do João Batista, né? Tinha o crânio do João Batista, tinha o leite da Virgem Maria, a lasca da cruz de Jesus Cristo, o espinho da coroa de Jesus Cristo, né? Cada santo, ou melhor, cada apóstolo ou cada discípulo de Jesus que foi enterrado ali, que tinha os ossos ali, então aqueles ossos, todos eles eram marcados como relíquias sagradas, tá? Então eles acreditavam nisso, né? E era dessa forma, tá? Bom, mediante a continuidade, então, também vem as igrejas protestantes, né? As igrejas protestantes, é interessante que, às vezes, muitas pessoas tendem a estar olhando a igreja protestante com as igrejas evangélicas na qual nós já conhecemos hoje. Mas as igrejas evangélicas de hoje não são as igrejas protestantes, não. Elas podem até ter feito algum protesto, mas não pela Igreja Católica. Por exemplo, a Igreja Protestante são aquelas que iam contra os atos da Igreja Católica. Vamos se colocar entre ela a Igreja Luterana, a Calvinista, na Inglaterra, a Igreja Anglicana, e tem mais outras, né? Então são várias. Então essas são a igreja protestante, ou seja, elas foram a primeira a ir contra os feitos da Igreja Católica, né? Elas são a que protestaram contra a Igreja Católica. Mas veja só, essas igrejas que foram protestantes é porque elas iam contra os atos da Igreja Católica, porém elas não ficaram tão santas, não, como às vezes pode até parecer, né? Às vezes pode parecer que por ela ter protestado a Igreja Católica, elas iam ficar santas. Não. As igrejas protestantes, elas eram a Igreja Católica tudinho, menos, por exemplo, a Igreja Católica, no caso, acreditava, por exemplo, no purgatório, né? Já as igrejas protestantes não precisavam mais do purgatório. Por quê? Porque todo homem poderia ser salvo, não pelo sacrifício que o homem mesmo fazia, mas pelo sacrifício que foi pago na cruz por Jesus Cristo, pela morte em cruz. Então, isso aí são algumas coisas que diferenciaram da igreja católica, né? As igrejas protestantes. Só que, olhando na base mesmo de tudo, as igrejas protestantes, elas foram tão terríveis ou mais terríveis que a própria igreja católica. Vamos se colocar, a igreja católica, ela matavam, por exemplo, os hereges, eram mortos em fogueira, né? Eram mortos em fogueira, afogado e enforcado, decapitado, né? Sofriam das mais terríveis torturas, né? Torturas. Mas só que as igrejas protestantes não eram diferentes. Elas mataram tanto quanto ou mais do que a própria Igreja Católica, né? Elas eram terríveis também, eram terríveis. Então essas foram as igrejas protestantes, as primeiras. Depois das igrejas protestantes, que foram então surgindo as igrejas evangélicas, né? No caso surgiu a Assembleia de Deus, surgiu Igreja Batista, né? Igreja Batista, Presbiteriana, né? E assim foi Adventista, né? E foi surgindo mais igrejas, né? Que são as igrejas que já nasceram das igrejas protestantes, são as igrejas evangélicas, né? Essas igrejas evangélicas, que são, não vou dizer que são as primeiras, né? Mas são as mais antigas, essas igrejas evangélicas. Depois dela foram saindo as ramificações, né? Que hoje são milhares de igrejas. Então, da Assembleia de Deus, foi saindo outras manifestações. Por exemplo, a Assembleia de Deus, no caso renovada, ou aí teve vários nomes, por exemplo, que compõem aquela ramificação da Assembleia de Deus. A Batista, também, Batista renovada,
né? Ou vários outros nomes que compõem então a Igreja Batista. Por exemplo, a Adventista. Adventista, no caso, não vou dizer a Igreja Adventista Renovada, mas a Igreja Adventista Nova Aliança, que seria mais ou menos a mesma coisa, né? A Presbiteriana Renovada, por exemplo, né? E tem outros nomes que compõem a Presbiteriana Renovada 2, 3, 4 e assim por diante, que compõem a mesma linhagem. Então, entendeu? Cada uma delas tem uma visão que diferente da primeira igreja evangélica, que nasceu então das igrejas protestantes. Mas só que a visão delas são totalmente a mesma coisa. Elas têm a visão de uma vida na terra e depois ela tem uma visão de céu ou de inferno. Há quem diga, por exemplo, que pode viver um mundo de pecado durante toda a vida dela, né? Que já foi falado isso para mim uma vez, né? Aí chega no final, então, no final, então, da vida dessa pessoa, dessa vida de pecado, né? Ela vai e pede perdão, aí ela então é salva e vai para o céu, né? Ou seja, vai totalmente contra aquilo que a Bíblia tem falado. A Bíblia não tem ensinado dessa forma, né? Existem pessoas, por exemplo, que estuda a palavra, por exemplo, e fala daquilo que ela achou, mas ou seja, ela tira um conhecimento da metafísica, daquilo que está no pensamento dela. Vamos se colocar tudo aquilo que você falar da metafísica é fácil. Eu vou explicar melhor a base da metafísica segundo o estudo da religião. A metafísica é a seguinte: vamos se colocar, eu sou vamos colocar um músico, um cara que toca violão, que toca teclado, né? Aquele músico, ele é uma pessoa super abençoada, né? Ele toca isso aí e ele é maestro. A profissão dele é ser maestro. Aí ele pensa na cabeça dele: eu vou construir para mim uma mansão, uma casa. Então ele vai lá e constrói a casa dele, né? Pega a colher, o material dele, e começa a construir a casa. No pensamento dele vai sair a coisa mais linda, né? Só que no final da construção, a casa ficou tão horrível que nem o cachorrinho dele quis morar lá, de tão feia que ficou. Ou seja, no pensamento dele ele viu uma coisa, mas só que na realidade foi outra. É como uma pessoa, por exemplo, que chega numa igreja doente, vamos se colocar, chega no estado terminal de uma doença terrível, né? Aí a igreja, por exemplo, se comove e vai começar então a fazer oração poderosa para poder levar esse homem à cura. Só que o pastor, o líder daquela religião, daquela igreja, ele tem na cabeça dele que ele vai começar a orar e vai começar a mover poderes ali na mente dele, ele está fazendo isso. Mas quando busca na realidade, a pessoa vai e morre. Aí simplesmente ele vai falar: aquela pessoa ela não teve fé. Mas espera aí, a pessoa que morreu não teve fé, ou a pessoa que orou que não teve suficiente fé para que aquele homem fosse curado? Entendeu? Então a metafísica, você consegue fazer uma coisa perfeita. Quando você parte para a realidade, você já não é a mesma coisa, já não tem a mesma força, né? Ou seja, aquilo que você consegue fazer no seu pensamento, a realidade ela é totalmente contra. Você não vai conseguir chegar aonde tem que chegar. Vamos se colocar, por exemplo, existem pessoas, por exemplo, que na metafísica ela consegue fazer maravilhas. Ela fala assim: eu vou chegar em cima daquele prédio, né? Daquele prédio, com o poder do Espírito eu vou pular e não vai acontecer nada comigo. Isso é na metafísica, no pensamento dela. Porém, quando chega na realidade, ela pula naquele prédio, ela se esborracha no chão. Não é pelo fato dela ter colocado a igreja em prova. Não é isso. Simplesmente que na mente dela não ia acontecer nada de perigoso. Mas só que ela pagou o preço. Por quê? Porque existe uma lei, a lei da gravidade. A lei da gravidade, o nosso corpo,
né? Uma pessoa que tem um físico igual ao meu, por exemplo, a hora que chega para o lado de um prédio no edifício, eu vou chegar pesando quase 300 quilos, né? Dependendo da distância entre o solo e o lugar onde eu pulei. Ou seja, não adianta você pensar que o Espírito Santo vai te parar ali embaixo. Se você tá pulando, você tem que entender que existe leis a ser seguida, regra a ser seguido, né? E isso tem que levar isso ao pé da letra. Teve pessoas, por exemplo, pastores, que pegam uma serpente, né? Uma serpente e começa a passar a serpente perto do corpo, né? E fala que nenhuma serpente picará te fazer mal, e essa serpente vai e pica aquele pastor. Aquele pastor morre no pleno altar. Mas foi a falta de fé dele? Não. Ele simplesmente ele esqueceu que na metafísica é uma coisa e na realidade é outra. O corpo dele tem corrente sanguínea, e a corrente sanguínea leva para o coração, e o sistema nervoso dele entrou em colapso e ele veio à morte. Mas não por causa da fé, né? Foi porque na metafísica ele viu uma coisa e na realidade é uma outra que funciona. Não é exatamente a mesma coisa, né? E isso aí é relacionado à religião evangélica, né? Aí quando nós falamos, por exemplo, das igrejas, por exemplo, que têm a mesma visão, por exemplo, os muçulmanos, né? Os muçulmanos. O muçulmano, eles são interessantes. Os muçulmanos, ele vem da mesma linhagem de Abraão, né? Que no caso ele vem ali de Agar, né? Que é dos filhos de Agar, que no caso que seria Ismael, né? Porque Deus falou assim que teria uma outra linhagem que seria tão poderosa quanto a filha de o filho de Sara, né? A de Agar também teria, né? Que no caso foi Ismael. Ismael, então nasceu Maomé, né? Que Maomé fundou então o Islã, né? E o Islã ele tem um grande número de seguidores, né? Do Islã. E qual que é a visão do Islã? Né? Exatamente como todas as outras religiões que nós falamos, cada uma tem o seu paraíso, né, particular. O que ele mais gosta na Terra? O que ele mais gosta na Terra relacionado ao Islã, no caso, é para ter 70 virgens, no caso, quer dizer que ele gosta bastante de mulher, né? O que mais? Ele vai aparecer perante o anjo? Vai aparecer perante o anjo, né? E as outras visões dele como é tudo igual à visão das igrejas evangélicas, da igreja católica, é quase igual, porque também ele fala de um paraíso, né? A visão dele de paraíso também é um lugar gostoso, porque ali onde geralmente eles vivem é deserto, é um lugar quente, ou seja, qualquer oásis, né, qualquer oásis bem fresquinho, com frescor da manhã continuamente, é um paraíso. Então eles rodearam então com todas essas virgens, né? Mas neste paraíso, né? Então o Deus dele não é o mesmo Deus, né? No caso seria Alá, né? Alá. O profeta dele não seria Jesus Cristo, mas seria então Maomé, né? Maomé. A linhagem dele então continua sendo também de Abraão, mas só que veio através de Agar, né? Que é pelo Ismael. E isso, então, é o que representa o Islã, mas só que o final é tudo igual, né? Ou céu, ou o indigno ao céu, seria ao inferno também, um outro ponto de vista, né? Então, dessa daí, é uma forma no qual eu tenho olhado, né? Eu tenho olhado e visto como as pessoas têm sido obcecadas em estar querendo passar ou estar querendo impor aquilo que ela acha para as outras pessoas. Ou seja, quando você vai ensinar religião, você vai ensinar religião e não impor o seu conhecimento sobre a pessoa, né? Sobre a pessoa, né? Então, esse trabalho de ensinar a religião seria mais ou menos isso que nós acabamos de falar, né? Sem extrapolar muito, né? Sem extrapolar muito. Existem pessoas, por exemplo, evangélicas, né? Que querem ensinar, mas não têm o preparo suficiente para poder ensinar, né?
Tem pessoas, por exemplo, pastores, que não têm o amadurecimento suficiente e também não tem o estudo suficiente para poder estar ensinando. Mas só que tem aqueles que é engraçado, que não tem o estudo, que, por exemplo, de teologia, né, no caso, no meu caso, eu tenho 6 anos de formação de história, né, como professor de história, mas só que tem as 2 teologia aplicada, também sobre isso aqui são mais 10 anos, então soma-se 16 anos de estudo em nível acima, em nível superior, né? Mas só que existe aqueles pastores, aquelas pessoas que não têm o mesmo estudo, porém ele tem menos estudo, mas só que ele tem uma capacidade de gerir, de estar ensinando, né? De estar ensinando. E essa pessoa, no caso, ela já nasce com esse dom. Esse dom, ele na verdade, ele fica preso dentro da pessoa, que com o tempo ele vai passar a estar colocando para fora aquilo que ele conhece, né? E ele sabe exatamente o que falar, como falar e de que maneira falar. Eu tenho um amigo que ele é desse tipo. Ele é um líder de igreja, né, um pastor, e ele há muito tempo ele vem trabalhando então relacionado à igreja. E eu tenho observado o que nele? Há muito tempo eu venho lendo esse livro da vida desse meu amigo, né? Embora ele não sabe que eu faço isso, né? Mas eu vejo a situação. Por quê? Porque ele tem mostrado uma mudança de caráter muito forte para o bem. Porque ele não quer ensinar apenas a religião. Ele não quer ensinar apenas que você tem que aceitar a Cristo. Não. Ele quer ensinar o que a religião pode fazer na vida da pessoa. Então ele tem usado de sabedoria, uma sabedoria que já é nato dele, é natural. Já é natural, né? Então ele consegue discernir o que é, por exemplo, um ensinamento básico, um ensinamento forte e um ensinamento mais profundo. Ele consegue discernir uma coisa da outra e eu tenho observado dessa forma, né? Dessa forma. E um conselho que eu faço: quando você tiver que você quer fazer um proselitismo, você quer trabalhar com o proselitismo, não dentro da escola, mas dentro da sua religião, faça, né? Porque você, além de você pregar para uma pessoa, nunca pode esquecer de uma coisa. Você tem que fazer também, além de você pregar, você tem que discipular, ou seja, você tem que acompanhar essa pessoa ou essa família até quando ela entrar num estado de perfeição relacionado ao conhecimento da qual você está pregando para ela. A partir da hora que ela já estiver firmado, então aí ela deixa de ser então um prosélito, ou seja, ela vai passar a ser um integrante então da religião pelo qual você está então trabalhando com ela. Mas que isso não seja feito dentro de uma escola, ou que você não venha usar a força de um professor para você poder estar fazendo prosélito dentro das salas de aula, né? Dentro das salas de aula não. Dentro das salas de aula se ensina a religião, valores da religião, mas não se ensina então que você deve largar uma religião para poder estar acompanhando a outra, né? Então isso aí é uma coisa muito importante, né? E se você olhar, por exemplo, ainda se falando de comparações, existe uma religião ou uma organização também que eu não vou deixar de fora de forma alguma, é que as Testemunhas de Jeová, por exemplo, né? As Testemunhas de Jeová são exatamente a mesma coisa. O que eles têm de visão de paraíso é na terra. Eles têm a visão, conforme nós vemos conversando esse vídeo todo, né? Seria a pessoa estar num paraíso, né? Cercado de animais, onde nenhum animal poderá fazer mal para você, por causa que a Bíblia tem a promessa da promessa de que não acontecerá nenhum mal, né? Eles baseiam a fé deles dentro da palavra da Bíblia, né? Mateus capítulo 5, versículo 5, se não me falha a memória, 5:5. Eu acho que o homem herdará a terra. Eu acho que é 5:5, né? Mateus 5:5. Não tenho certeza, tá? Então, é tudo baseado nisso. Mas só que a visão deles é exatamente a mesma coisa. Existe uma visão celestial? Existe. Mas só que é para um grupo de pessoas limitados, né? Limitados
que estarão reinando junto com Cristo, né, no céu, para poder estar então governando a terra. Esses seriam os 144 mil, né, e seria no caso para poder estar governando a terra. Então essa daí é a visão também da organização das Testemunhas de Jeová, que não difere muito das outras religiões. Então cada uma tem a sua visão, a sua maneira de ver, e veja que cada uma delas fazem aquilo que gosta, que é aquilo que gosta. Nós, não só dos nórdicos, né, conforme nós falamos, né, mas até as Testemunhas de Jeová. Então nós falamos por completo, né? Ainda ficou mais alguns para trás, mas eu não posso incluir agora, senão vai ficar muito longo, né? Que eu iria falar dos incas, dos maias, né? Dos maias, os próprios romanos também. Enfim, são uma infinidade, né? Uma infinidade. Tem aqueles líderes religiosos chamados druidas, né? Que veio lá onde antes, hoje é a Europa, ali, eu falo ali na região na região da Europa ali, né? Existiam os druidas, né? Os druidas que faziam o papel dos sacerdotes, mas também a visão seria mais ou menos igual aos dos nórdicos, né? Aos dos nórdicos. Então, a cidade que eu estava tentando lembrar agora é França, né? Seria França, né? Aí, onde hoje é a França, né? Ali é a Gália, né? A cidade, o lugar era a Gália. Então, ali cada uma delas tem uma visão bem semelhante a essa. Tudo é um lugar de paz depois que você morre. Ou seja, qual que é o lugar de paz depois que você morre? É aquilo que o teu coração anseia hoje, né? Ou seja, qual de nós não gostaria de estar, então, num jardim bonito, né? Onde existe um regato, então, onde não tem problema nenhum, tudo é paz. Então, isso seria uma visão de paraíso. Aos nossos olhos dos nórdicos, seriam estar bebendo em Valhalla, né, cerveja em chifres, né, ou então o hidromel, e assim é. Então, beleza, então, gente, eu tô parando por aqui, tá? Agradeço sua atenção por ter ficado comigo até agora, até esse momento. E eu peço mais, que se você gostou do vídeo, dá um joinha, né? Dá um joinha, dá um like, se inscreve no meu canal para poder estar valorizando esse canal, tá? Para que o YouTube venha entender que o canal é bom, tá bom? Então eu agradeço a sua atenção até agora e eu espero você então até o próximo vídeo então, beleza? Então até mais então.